Fala, amigone! Seja muito bem-vindo ao programa Fôlego. Hoje, sábado, dia de nutrição. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bom, Zaca? Salve, corredoras e corredores. Pois é, amigão. Hoje, assunto importantíssimo. Inclusive, vim de boné pra gente falar sobre ele. Por quê? Porque tá calor, velho. E não é só o calor, né? Tem outras coisas também que a gente vai falar. O assunto de hoje vai ser sobre desidratação. E, Luciana, tem muitas perguntas para fazer para você. Por que esse final de semana eu desidratei? Você desidratou? Eu desidratei. E tá seco, né? A gente tá no outono já, quente, né? Já tá bem seco, né? E eu acho que esse assunto é sempre importante, né? A gente falar, porque estar bem hidratado é fundamental para a água. Nós somos em torno de 70% de todo o nosso corpo é água. E isso a gente já, né, gente? E falta, né? E falta, e falta, né? Pois é, cara, e falta. Mas, o que é mais legal desse vídeo hoje, gente, é que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Mas a Luciana vai mostrar para vocês alguns sinais para você ficar esperto de como se você está desidratando ou não, certo? Vamos lá, falar 5 sinais básicos aí com relação à desidratação. O primeiro sinal, e isso é boca seca. São coisas óbvias, mas, por exemplo, você está no seu treino, você percebe, sabe, que aquela saliva começa a ficar grossa, começa a colar tudo. Cola a boca, né? Isso já é um sinal de que você está desidratado. E você pode chegar, né, até a 3% aí de desidratação só por esse sinal. Outra coisa, lógico, é a sede. A gente sentir sede já é um sinal leve de que a gente está ficando desidratado, né? Então, sentir sede, se a gente está falando dentro do treino, então é mais complicado ainda. O ideal, né, é sempre estar se hidratando de uma forma que você não fique, né, durante o seu treino morrendo de sede, chegar num ponto e falar, nossa, preciso tomar 500 ml de água de uma vez, desidratou. Você está desidratado, fato. Luciana, você percebe nas pessoas, antes de você continuar, dar os outros sinais, você percebe que as pessoas desidratam mais na época de calor ou no frio? Essa é uma pergunta, acho que interessante, não? Assim, eu acho que se a gente falar aqui no Brasil, né, não tá fazendo muito frio, né? Mas, não. E também está muito relacionado com a umidade, né, do ar, né? Então, quanto você transpira, né? Tem pessoas que transpiram muito mais do que outras. Então, são vários fatores aí, né? Mas de um modo geral, no verão mais, No verão mais, né? Porque se a temperatura está mais baixa, teoricamente a transpiração é um pouco menor, né? Então, ainda no verão... segura um pouco mais, sim, né? No inverno, né? Sim, com certeza. Entendi. Mas a questão da desidratação, ela é um acúmulo da semana? Pode ser. Principalmente aí, se você está falando, a gente está falando aí num treino, né? Num longão, que é aquele treino que você tem que entrar super hidratado, porque o desgaste vai ser maior, porque a sua necessidade, né, de todos, não só água, e todos os eletrólitos que envolvem a hidratação, né, porque a gente precisa, para que a água entre de uma forma eficiente nas nossas células, nós precisamos desses minerais, desses eletrólitos que fazem todo esse metabolismo, né, hídrico. Se você vem ao longo da semana já, né, negligenciando a tua hidratação, você fatalmente vai fazer um treino longo pior. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente já entra num outro sinal que está muito relacionado a treinamento e que, assim, você consegue perceber se você está desidratado, que é, por exemplo, eu sei como é que se compara, que para quem acompanha a frequência cardíaca, eu sei que a minha frequência cardíaca, lá nesse determinado treino, ela se comporta aí
né? Numa faixa que você se conhece. Numa X faixa. Exato. Certo. E se nesse determinado treino você percebe que a tua frequência está muito mais alta, tá subindo, não está baixando adequadamente, isso também está relacionado à desidratação. Por quê? Porque quando nós estamos desidratados, um dos pontos é que assim, o sangue ele fica mais grosso, né? O coração ele precisa fazer mais força para bombear esse sangue que está denso, está pesado. Né? Então, aumento de frequência cardíaca, às vezes você tá lá sofrendo nos seus treinos, sua frequência não tá legal, pode ser que você esteja desidratado. Bela dica. Então, é um ponto, né, que as pessoas não pensam, né? Então, é um ponto que vale a pena estar atento. Você está percebendo que você está com a sua frequência cardíaca, que não está respondendo da forma como deveria, né? Isso pode ser desidratação. E é engraçado, tem alguns treinos que muitas vezes, isso eu percebia antes, né? Você começa numa faixa de frequência cardíaca e de repente, bum, né? E depois o ideal é que ela, mesmo que fique lá, né? A gente falando num treino contínuo, né? Digamos assim, né? Não de tiro que vai só e desce. Mas a natural, ela vai subir, né? Vai começar o estímulo, ela vai subir e depois ela estabiliza. Então, se ela não estabilizar e ficar, ou estabiliza, mas acima do que é o teu padrão, você pode estar desidratado. Esse é um sinal importante. Super importante. Show. Então, a gente falou sobre boca seca, sensação de sede, frequência cardíaca e um outro sinal, que é clássico também, né? A urina. A cor das... Quanto você faz de xixi por dia? Você sabe o que é o... Quanto que é o normal? Não. Em torno de 5 a 7 vezes por dia. E a coloração da urina diz muito pra gente. Que realmente é o que eu fico bem atento. Exatamente. É que eu olho para ver, é importante. Preciso hidratar. É lógico, é minha porque, referência assim, a cor. Por exemplo, o ideal é aquele amarelo clarinho, né? Se ela tiver muito turva, né? Quando não está muito transparente, você também, né? É um sinal de desidratação. É lógico que existem algumas vitaminas, alguns medicamentos que alteram um pouco a coloração da urina, mas mesmo alimentação assim, também? Alimentação também, com certeza. Você já fez xixi vermelho porque você comeu beterraba? Já. Ou avermelhada, né? Sim. Mas, com certeza, alimentação também. Então, existem essas variáveis aí com relação à coloração por conta do que você está consumindo. Mas, de um modo geral, a tua urina ela tem que estar um amarelo bem claro e transparente. Não pode estar turvo, não pode ter cheiro forte. O cheiro também é um sinal de que você tá com a urina muito concentrada, que não tá legal. E outra, né? Quando você não tá bem hidratado, existe a questão de você estar predispondo o teu corpo a maior infecção. As bactérias, você fica com meio mais ácido, né? Então, às vezes, você percebe, o cheiro da minha urina não tá legal. Também tá relacionado a isso. Agora, só uma pergunta, que isso é uma coisa que eu nunca vi. Né? Para quem realmente desidrata, assim, é o extremo. Marrom a urina? É isso mesmo? Acontece isso? Opa! Acontece mesmo. Tem gente que fala, cara, eu fiz xixi preto. Acontece mesmo. Eu falo, você tá brincando. Opa, parece Coca-Cola. A desidratação tá num grau, assim, perigosíssimo. E aí tem um risco de até coma, né? E tudo isso. Muito. Então existe, viu, gente? É possível, sim. E muitas vezes, assim, não chegar a ficar cor de Coca-Cola, mas chegar a ficar um marrom claro, já é um grau extremo de desidratação. Então, e assim, quando a gente fala, né, de desidratação, porque o que acontece, né? Pensa numa coisa, nós temos trilhões de células no nosso corpo. Cada célula tem o seu metabolismo e todas as células unitárias, elas fazem xixi e cocô e mandam isso pro meio
extracelular. Certo. O que a gente precisa? A gente precisa dessa água para limpar. Né? É a faxina do corpo todo. Você imagina o tanto de toxina que você não fica acumulada dentro do teu corpo, porque você não tem com que limpar? Mesma coisa uma casa suja. Imagina. Você não consegue limpar a tua casa se você não tiver minimamente aí um pouco de água. Acontece a mesma coisa no nosso corpo. Isso, assim, acho que a questão da saúde, a questão também para quem está fazendo uma dieta, eu acho que isso muda tudo, né? A questão da hidratação. Muda tudo. E o fator externo, né? Que é o calor, o frio, independente disso, você tem que estar bem hidratado. Sem dúvida. Não é verdade? Inclusive, você tocou num ponto interessante aí com relação à dieta, que todo estímulo de sede e fome que nós temos aqui no nosso hipotálamo, a região do nosso cérebro é muito próxima. O estímulo de sede e o estímulo de fome. Então, às vezes, você acha que está com fome, mas na verdade você está com sede. Então, a primeira coisa, toma água. Dá um tempo, depois você vê se realmente é fome, mas às vezes é muito, muito comum ser sede, né? E o último sinal, falta um, né? Falta um. O último sinal aqui, que está relacionado com, até quem não assistiu, assista o vídeo algumas semanas atrás, sobre tontura. Tontura também é um sinal de desidratação, não só durante o treino, mas se você está tendo tontura no seu dia a dia, é sim um sinal de desidratação, porque a tontura você tem uma diminuição no seu volume plasmático, porque você está desidratado, e aí o sangue não chega de uma forma adequada para o teu cérebro e você tem essa sensação de desmaio, tá? Então, estes sinais, eles são super importantes, são sinais que é facílimo da gente perceber, né? E facílimo de corrigir também. Sim. Né? Porque nada mais é do que... E aí, hidratação é um ponto importante de falar, porque, olha, hidratação é água, tá? Então, assim, estou falando no dia a dia. Lógico que durante o treino, eu já falo sempre isso, né? Durante o treino, principalmente treinos mais longos, hidratação não é só água. Hidratação tem que estar acompanhado de eletrólitos. Sim. Agora, no nosso dia a dia, a hidratação é água. Então, fazer um chá, por exemplo, não é a mesma coisa que água. Mesmo que seja chá, muitas ervas têm um potencial diurético. Então, não é benéfico. Tipo um chá verde. Pois é, ele tem vários benefícios, mas ele é um pouco diurético. Então, a quantidade de líquido que você precisa tomar todos os dias, não dá para contar, por exemplo, eu preciso de 2 litros de água por dia. Então, eu vou tomar 1 litro de chá e 1 litro de água. Não é a mesma coisa. Se você consome bebidas, por exemplo, café, extremamente, né, desidrata. Sim. Então, depende da tua alimentação. Se você tem uma alimentação rica em frutas, em verduras, por exemplo, melancia. Se você come uma fatia gigante de melancia, você não vai sentir sede. Sim. Agora, se você come um pedaço de carne, que é um alimento denso, provavelmente você vai ter muito mais sede depois de um tempo. Então, o tipo de alimentação, o quanto você tem, né, de água através dos alimentos, também é super importante, influencia, né? E assim, o tipo, né, evita, né, exagero de café, exagero de bebidas que desidratam, né? O que é o ideal aí? Não passar de 4 xícaras por dia, vai bem boazinha aí, mas assim, no máximo 3 xícaras de café por dia. Eu também amo, você sabe. Né? Mas então, essa questão, essa conta de quanto consumir de água por dia, existe aquela continha básica, né, que você multiplica teu peso por 35, né, e aí você tem o número de mililitros de água. Então, se a gente fizer aí, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, ela precisa de 3,5 litros para viver, sem contar o que você está gastando durante o treino. Sim.
Então, assim, no mínimo 3,5 litros, por exemplo, no seu caso aí. Entendi, Você toma sim. isso por dia? Tomo. Isso é bastante. Só que aí eu até estava conversando com você, né? Eu acho que a gente falou dos 5 pontos que eu acho fundamental, porque muitas vezes a pessoa sente e não sabe o que é, né? Uhum. A questão da hidratação, e acho que a hidratação durante o dia a dia, né? Vamos pensar numa semana, muda tudo para quem principalmente está fazendo os treinos mais puxados ali, os longos no final de semana. Sim. E isso essa semana aconteceu comigo, porque semana passada eu estava hidratando super bem, o tempo estava mais ameno, né? E aí eu terminei a corrida e falei, beleza, tá tudo certo. Fui para casa, ok, vida que segue. Na semana seguinte eu já vi que eu descuidei um pouco da hidratação. E aí o final de semana, já com um pouco do sol também da manhã, eu já vi que, tipo assim, chegou... Não tá mais seco, um né? pouco depois, na metade do treino, eu tava exaurido, assim, eu falei, cara, preciso tomar água. Sim. Mas isso eu já imaginei, falei, isso foi o quê? O resultado de uma falta de hidratação durante a semana, né? Poderia ter sido melhor, então muda tudo. Legal, adorei. É isso? Eu acho que é isso, né, Lu? Mas não pode negligenciar a sua hidratação. E durante os treinos, né, usar por exemplo, o In Action, o Ultra Action, que já tem os eletrólitos juntos. Isso faz toda a diferença em termos de hidratação, principalmente durante o treino. Maravilha. É isso. Bom, você sabe que você encontra, né, o In Action, o Ultra Action, lá no site da Houseway. Você sabe que esse quadro aqui tem o apoio da Houseway. Todos os produtos da Houseway lá no site, se você usar o cupom FOLEGO, tudo minúsculo, você tem 10% de desconto, amigones, certo? Então aproveita, vai lá e se hidrate, meu amigo. Certo, Lu? Muito bom. Então, obrigado. Obrigada a vocês, bons treinos, boa hidratação e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, fui.